Olá, meus amigos, continuando o estudo da lição número 8, a lição de quarta-feira, dia 18 de agosto, cansado demais para fugir. Depois que Elias passou pela experiência do Monte Carmelo, depois que ele matou 850 profetas, depois que ele orou a Deus para mandar chuva, e tudo isso aconteceu, a notícia de que Jezabel queria matá-lo deixou muito assim estressado e Elias fugiu. Chegou um momento que ele não aguentou mais e parou num lugar, estava cansado demais para fugir. Foi aí que ele fez uma oração muito intrigante, pedindo a Deus uma coisa que Deus com certeza não iria fazer. O que acontece quando uma pessoa perde toda a esperança de solução e se entrega então assim vencido pela circunstância? Foi o que aconteceu com Elias. Quando nós olhamos para a história de Elias, nós podemos dizer que deve existir algo dentro do ser humano que o faz assim sentir-se derrotado. Quando ele se sente desesperado e sem nenhum caminho para seguir, ele então se entrega à depressão. Um psicólogo recebeu assim a visita de um cliente que estava muito desanimado e pensava até em suicídio. Aquele psicólogo conversou muito com aquele homem depois de ouvir todas as suas lamentações. Disse para ele: olha, eu acho que o senhor precisa de um pouco de diversão. Existe aqui perto um circo muito bom. Há um palhaço assim excepcional. Eu já fui assistir umas 3 vezes e não me canso de vê-lo, porque ele é muito bom no que faz. Eu recomendo que o senhor vá assistir o espetáculo desse homem para que o senhor possa assim sorrir um pouco e extravasar um pouco, para que um pouco de alegria venha para o seu espírito. Aquele homem então disse: doutor, então eu acho que não tem cura para mim. Por que? Perguntou o doutor. Porque, diz o homem, eu sou aquele palhaço do circo. Eu estou cansado de fugir de mim mesmo. Por isso que eu vim aqui conversar com o Senhor. Para aquele homem, desistir seria a coisa mais fácil. Para Elias, fugir foi a coisa mais fácil a fazer. Ele estava morrendo de medo. Não queria morrer na mão ou nas mãos de Jezabel. E por isso ele foi embora, fugindo, desesperado, parou debaixo de uma árvore e ali então ele orou a Deus, dizendo: Senhor, mata-me, Senhor, porque eu não aguento mais, para mim chega, já deu para mim. Fiz tudo o que podia fazer e não aguento mais. Aqui tem a pergunta número 5, na oração que o profeta Elias fez a Deus: por que que ele mencionou que ele não era melhor do que seus pais? O que ele quis dizer com isso? O texto de 1 Reis 19, verso 4 diz assim: ele, porém, foi ao deserto, o caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e orou a Deus, e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. O que quer dizer com essa expressão? A resposta é: ao dizer que era melhor do que seus pais, o profeta Elias percebeu que ele havia decepcionado as pessoas que contavam com ele para uma consagração. Através de sua covardia e da sua fuga desesperada, Elias assim decepcionou as pessoas que esperavam que ele fosse um pouco mais corajoso. O profeta Elias, ao chegar ao deserto, foi tomado de uma alta reflexão. E nessa alta reflexão, ele descobriu realmente quem ele era. Talvez Elias pensou: eu poderia ter ficado. O momento era de consagração do povo. Elias havia mostrado que o Deus verdadeiro era o Senhor dos exércitos. Aquele poder de fogo descer do céu e consumir ali o sacrifício, aquela ordem de matar os profetas, de limpar a escória da idolatria, aquele ato de orar a Deus 7 vezes com perseverança e chuva cair do céu, aquilo foi glorioso, foi uma coisa espetacular. E Elias levou as pessoas a acreditar que realmente tudo vinha das mãos de Deus. E as pessoas poderiam agora ser levadas a uma consagração. E as pessoas poderiam então assim se voltarem para Deus. É muito importante quando nós damos um estudo bíblico ou fazemos uma pregação, é muito importante que nós façamos um apelo para que as pessoas se voltem para Deus. E Elias deixou esse apelo escapar pelas mãos. Agora essa chance estava perdida. Eu me lembro de um rapaz que pregou muito bem numa igreja, uma pregação assim inspirada por Deus, mas na saída, um homem, um rico comerciante da cidade, apertou a mão daquele rapaz e disse: moço, foi a melhor pregação que eu já ouvi na minha vida, o senhor só se esqueceu de uma coisa. E o pregador disse: do que eu esqueci? Se o senhor acha que foi tão boa a pregação.
Ele disse: o Senhor esqueceu de fazer o apelo. Se o Senhor tivesse feito o apelo, eu teria entregue meu coração hoje ao Senhor Jesus Cristo. Moço, uma pregação sem um apelo é como um contrato sem assinar. Elias não fez as pessoas se consagrarem a Deus, e ele teve a oportunidade para isso. Por isso que ele disse: eu não sou melhor que meus pais. Senhor, eu perdi a oportunidade de fazer o melhor pelo teu nome. Por isso Elias pediu a morte. O deprimido geralmente reduz a sua visão ao pessimismo e se torna autodepreciativo. Muitas vezes a pessoa, pensando que fez o pior, que está no fundo do poço, ele imagina que a morte seja a melhor saída. Abraham Lincoln, ele disse o seguinte, que a maioria das pessoas será feliz na medida em que decidir ser feliz. Quando eu decido ser feliz com Deus, então eu vou ser feliz. A dor de descobrir quem realmente nós somos é realmente assim inevitável. Mas a tristeza, ela é uma opção que nós escolhemos ter. Eu posso pensar que eu não tenho condições de realizar muitas tarefas, mas eu não posso ficar triste. Eu não posso assumir a tristeza, porque senão aí eu vou para o fundo do poço e é isso que o diabo quer. Muitas pessoas depressivas começam a ter aversão a si mesmo, nojo das suas atitudes, e alguns imaginam que a morte é a melhor saída. Foi o que Elias pediu a Deus. Ele imaginou que havia já assim, tudo estava perdido, e Deus disse: Elias, levanta e come, Elias. Ainda tem uma tarefa para você, Elias. Ainda tem uma coisa para fazer. Elias comeu e andou 40 dias. Muitas vezes a viagem para o retorno da normalidade é uma viagem longa, mas se Deus estiver ao nosso alcance, e Ele está, nós só precisamos permitir que Ele opere em nós. Elias subiu o Monte Horebe. Deus chamou Elias para cima. Ele estava no fundo, no vale, e Deus chamou Elias para cima. Ele subiu o Monte Horebe, e lá sabe o que ele fez? Se enfiou dentro de uma caverna, e Deus chamou Elias no meio do redemoinho, de um terremoto, de um fogo, e finalmente de uma voz mansa, e perguntou: o que fazes aqui, Elias? Eu tenho uma obra para você, Elias. Elias, volta e faz o trabalho que eu te mostrei. Elias, vai e você vai ungir o rapaz chamado Azael como rei da Síria. Você vai ungir Jeú como rei de Israel. Você vai escolher um moço para ser o teu sucessor. Volta, Elias, porque tem coisa para você fazer ainda. Elias, que pedia a morte, Deus o conservou em vida, porque tinha algo melhor para ele, que era a transladação em vida. E Elias voltou, e Deus mostrou que ele tinha uma tarefa a fazer. Ellen White, no livro Profetas e Reis, página 133, diz o seguinte: Elias não sabia o que estava dizendo quando no deserto orou pedindo a morte. O Senhor, em sua misericórdia, não o tomou pela palavra. Ainda havia uma grande obra para Elias fazer. E quando essa obra foi completada, ele não deveria perecer em desânimo e solidão no deserto. Não lhe estava reservado descer ao pó da terra, mas ascender em glória para o trono nas alturas. Que beleza de relato. O que Elias tinha que fazer? Deus cura o deprimido. Deus deseja nos ajudar como ajudou Elias. Por isso ele esperou que o profeta assim desabafasse e depois recebesse a sua mão invisível ajudando a se levantar. Quando Elias parou de fugir, Deus agiu. Isso quer dizer que muitas vezes nós estamos nos debatendo e Deus está pronto a nos ajudar quando a gente parar de se debater. Sabe quando uma pessoa está morrendo afogada, a pessoa se debate num desespero de salvação. Por isso, o Salvador, a pessoa que vai salvar, tem que esperar a pessoa que está se debatendo parar de se debater. Numa caravana de ciganos que seguia para uma cidade, a ponte estava caída e levada pela tempestade. E 50 carroças de ciganos caíram no rio, caudaloso, e as pessoas tentando se salvar. A situação se concentrou numa mãe tentando salvar, num filho tentando salvar a mãe, e a mãe em desespero, segurando o filho, aquele desespero, e o rapaz gritando: mãe, me solta, e a mãe segurando no desespero. O rapaz se desvencilhou da mãe, deixou que ela desmaiasse, aí então pegou a mãe e a salvou. Quando nós pararmos de nos debater, Deus vem com a sua mão poderosa e age em nossa vida. Ellen White disse: períodos de aflição e tristeza muitas vezes se tornam mais fortes e aflitivos do que deveriam ser em nossa vida, porque para nós é costume da gente se entregar à lamentação sem restrição. Pelo auxílio de Jesus, devemos e podemos fugir deste mal que é a tristeza, e Deus nos confortará, eliminando a tristeza do nosso coração. Mensagem escolhida, volume 2, página 267. Que problema
nós temos que vencer. Precisamos vencer primeiro a nós mesmos. Nós somos nosso maior inimigo quando se fala de depressão. Um cão, em uma das histórias, ele foi beber água, estava com muita sede. Quando ele chegou perto do lago, que ele olhou a imagem dele refletida na água, ele pensou que fosse um outro animal querendo beber água. Então ele latiu e deu um pulo para trás. Durante 5 vezes ele tentou beber água e o reflexo dele o assustou. Sabe o que ele pensou? A sede aumentou tanto que ele não ligou para o seu oponente e caiu dentro d'água para ali matar a sua sede. Descobriu que o inimigo dele era ele mesmo. Nós somos nosso maior inimigo, mas Deus tem a solução. Ele pode nos ajudar. Quando nós cansarmos de fugir, Deus vai nos ajudar e vai colocar a sua mão poderosa sobre nossa vida. Que haja uma bênção para o teu coração, e se você, porventura, estiver no caminho da depressão, é hora de você parar e deixar que Deus coloque sua mão sobre sua vida. Vamos orar. Deus querido, obrigado pela lição de hoje. Há pessoas que precisam do teu poder como Elias precisava. Há pessoas que já estão cansadas de fugir. Dá a essas pessoas uma visão do teu poder regenerador. Abençoa com tua graça e o teu poder em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Que haja uma bênção para todos os estudantes da lição desta quarta-feira, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus.